trabalhadores, as trabalhadoras. Muito bom dia a você aposentado. Hoje mais um Espaço Sintrafit aqui na Rádio Comunitária Fortaleza Adenilson Teles. O nosso carinho, nosso abraço a todos os trabalhadores nesse momento difícil da classe trabalhadora, nesse momento de pandemia, que são os que mais estão sofrendo nas linhas de produção. Hoje aqui, na parceria, peguei a fala do Guilherme, nem vi que ele estava do meu lado. Bom dia, Guilherme, bom dia. Bom dia, Juvenal, bom dia também aos nossos queridos participantes de hoje, Gabriel. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Guilherme, bom dia, Juvenal, bom dia, Vívia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza Adenilson Teles e também a quem nos acompanha pelo Instagram e pelo Facebook. Exatamente. Bom dia, Vivian, seja bem-vinda. Bom dia, Juvenal, Guilherme, a Joyce, né? Bom dia aí também ao Gabriel e bom dia a todos que nos acompanham, aos trabalhadores e trabalhadoras, em especial os trabalhadores têxteis. Muito bem, hoje é dia 27 de abril, 9 horas e 34 minutos, estamos começando o nosso Espaço Sintrafit. Lembrando que o nosso vídeo aqui, o nosso áudio vai ficar disponível em todas as nossas plataformas, Facebook, site, YouTube. E também a quem quiser receber ali pelo WhatsApp, basta mandar uma mensagem aqui no nosso Facebook, ou também no nosso Instagram, ou através do nosso WhatsApp, que é o 992611671. Juvenal, Vivian e Gabriel, para começar esse Espaço Sintrafit de hoje, eu separei alguns assuntos aqui que são de importância para a nossa categoria, né? Que um deles é sobre o 1º de maio, né? Que está chegando aí, um dia histórico, um dia de luta, um dia de reflexão para todos os trabalhadores, não só os trabalhadores têxteis, mas os trabalhadores do Brasil inteiro, né? Juvenal, Gabriel, quem quer começar? Posso? Vai lá. Iniciar por aqui, depois passar para os colegas, né? Posso interromper para questionar, né, Gabriel? Com certeza. É mais um 1º de maio, né? Aqui em Blumenau a gente sempre organiza várias atividades no 1º de maio. E no Brasil inteiro, obviamente, que as organizações dos trabalhadores, os trabalhadores também organizam uma série de atividades, né? Lembrar que o 1º de maio é comemorado, ele é esse lembrado, dia, né? Lembrado, né? Desde do século XIX. E no Brasil a gente tem um período de lembrar também das lutas dos trabalhadores, né? Eu acho que isso é o grande ponto principal, que é a lembrança das lutas dos trabalhadores, pelo menos nos últimos 100, 150 anos aí no nosso país, no mundo, obviamente, né? E, além de lembrar das lutas dos trabalhadores, fazer reflexão dos desafios da classe trabalhadora, né? Eu acho que esse é um pouquinho do que o Sintrafit, junto com outros sindicatos, junto com outros movimentos, tenta fazer, né? Fazer alguma lembrança de algumas questões aqui que eu acho que são fundamentais, depois para passar para os colegas, e depois talvez a gente possa fazer uma reflexão do momento atual, né? Acho que dá para dividir entre esses dois espaços, né? Então, assim, a gente no Sintrafit tem bastante clareza que várias lutas gerais dos trabalhadores, né, foram onde se conquistaram os direitos, né? E a gente não cansa de lembrar isso, né? Se for pegar as lutas do início do século XX, a gente fala da grande greve geral, que era têxtil também, têxtil e chapeleiro, né? Em 17, em São Paulo, em 1917, que é onde o Brasil, digamos, tinha um espaço mais industrializado naquele momento, né? Ali a gente tem a luta que garantiu o trabalho das crianças não trabalharem dentro das fábricas, né? Esse foi um grande ponto. E também a diminuição da jornada, que ultrapassava 15 horas no Brasil. Esse foi um grande primeiro marco da luta dos trabalhadores, a greve geral em São Paulo, né? Teve em outros espaços, mas São Paulo como principal referência pelo setor industrial, que já tinha algo, né? Que na nossa região não era tão grande ainda. Esse é um grande marco histórico, né? E por aí vai, né? A gente pega depois, na década de 30, né? Outro grande marco histórico. Hoje as pessoas perguntam por que bancário trabalha 6 horas, né, Vivian? Foi numa greve de mais de 40 dias em 1934 dos bancários. Então, assim, não foi algo que caiu do céu para o bancário trabalhar 6 horas. E sim, foi uma grande mobilização dos trabalhadores para atingir isso. Vou ficar lembrando de todas as datas, mas vou lembrar de mais uma aqui para passar para os colegas também. Lembrar que na intensificação das lutas dos trabalhadores, a partir de 77, foi o marco histórico para o fim da ditadura militar, né?
onde a ditadura já estava numa crise. Então, a luta econômica dos trabalhadores da década de 70 e 80, final da década de 70 e início da década de 80, ela teve dois grandes eixos que foram fundamentais. Quais são eles? A luta pelos direitos, né? A gente tem um processo ali de cada vez mais de aceleração da inflação e da intensificação da exploração dos trabalhadores na década de 70 e 80. Isso chegou num ponto que, na realidade, os trabalhadores dentro dos espaços fabris acabaram perdendo a paciência com aquilo. No que resultou isso, Gabriel? Resultou um ponto fundamental na Constituinte de 1988, que garantiu uma série de direitos para os trabalhadores. Um deles foi que em várias fábricas, já na década de 80, já tinha uma jornada menor do que de 48 horas, e depois a Constituição consolidou a jornada de 44 horas, né? Então, quem trabalhou, está nos vendo, nos assistindo, escutando pela rádio, vai lembrar. Quando a gente fala anos de 88, a gente tem um processo de trabalhar 8 horas no sábado também, né? Depois aqui a gente vai entrar um pouco no sábado livre, que a gente garantiu, né, na nossa categoria, mas antes de 88 a gente tem isso. E dentro da luta política, que os sindicatos, daí é importante falar que o sindicato tem um papel importante na luta política, né? Quando eu falo política, eu não falo política eleitoral, eu falo política por direitos à liberdade, daí quando eu estou fazendo essa observação aqui, daí a gente olha para a final da década de 70 e início da década de 80 e vê o papel do movimento sindical e junto com o movimento sindical, obviamente, os trabalhadores, né? Para que a gente reestabelecesse um processo democrático no Brasil, o direito ao voto dos trabalhadores, o direito à liberdade de expressão, tendo em vista que a gente passou uma década de 60, final da década de 60, somente faz um recorte de 64 para frente, né? Um processo onde a gente não tinha direito de ter organização dos trabalhadores do ponto de vista do movimento sindical, nem de associação, nem de organizações partidárias dos trabalhadores, não tinha direito a nada disso, né? Então foi através tinha, obviamente, sindicatos, mas estavam altamente atrelados ao Estado. Os que não estavam atrelados ao governo militar, eles eram achincalhados, só tinham que sair das suas diretorias, das suas respectivas diretorias, né? Então esse foi um desafio da luta dos trabalhadores, talvez o grande desafio no último período, né? No último período. Depois eu retomo aqui, vou passar para os colegas, depois a gente retoma um pouco dos desafios que a gente tem atualmente. Porque eu acho que lembrar a história serve para uma série de coisas, mas principalmente para a gente continuar reinventando as nossas lutas, reinventando as nossas mobilizações e refletindo sobre o que a gente quer para o futuro. Gabriel, mas você falando aqui sobre tudo isso, então quando a gente fala em 1º de maio, automaticamente o que nos lembra são essas greves, essas manifestações que foram feitas lá no passado por esses guerreiros para que hoje a gente tivesse esses direitos. E dentro de várias greves, eu gosto de refletir sobre isso porque eu estava lendo sobre essa data, não é o dia do trabalho, é o dia do trabalhador que nos reflete as lutas que foram feitas no passado, é isso? E dentro dessas várias manifestações, teve alguma assim que você estudou que foi um marco? Ou todas elas tiveram o seu significado aí para a história dos trabalhadores? O Juvenal sempre com pergunta difícil, né, Vivian? Mas vamos tentar responder. Eu acho que o grande marco, Juvenal, vamos um pouquinho mais longe, né? Tá. O grande marco da história dos trabalhadores, até depois para passar para a Vivi, para ti, para o Guilherme, enfim, complementar essa parte aí dessas lutas dos trabalhadores. Mas, sem dúvida nenhuma, o grande marco da luta dos trabalhadores da década do século XX, né? É a Revolução Russa. Por que legal. Por que é a Revolução Russa? Só para contextualizar, né? Existem historiadores que nem são propriamente de um campo progressista que entende que o principal fato histórico do século XX não é nem a Primeira e nem a Segunda Guerra Mundial, mas é a Revolução Russa. Explicar um pouquinho, só rapidamente sobre isso, a partir da pergunta do Juvenal. Por que da Revolução Russa? Quando os trabalhadores se propõem a construir um modelo econômico sem exploração, foi isso que aconteceu na Revolução Russa. Se propor a construir um modelo econômico sem classes sociais, onde os trabalhadores fossem os próprios donos de tudo. Esse foi o grande desafio os donos, onde não existisse mais classes sociais, onde não existisse mais exploração. Então esse foi o grande desafio. Talvez um dia a gente volta para falar sobre isso, Juvenal, né? Acho que valeria a pena um dia conversar sobre isso, porque precisa de bastante tempo para a gente conversar aqui no programa sobre esse processo histórico de 1917.
Mas, sem dúvida, isso foi o grande ponto que alterou a história da humanidade no século XX. Eu acho que foi o principal ponto dos trabalhadores, na minha opinião, mas dá para voltar um dia e a gente conversar mais sobre isso. Eu não quero me aprofundar tanto nesse tema da Revolução Russa, mas o pouco que eu estudei, e eu pesquisei várias vezes, só para dar uma pincelada aqui na fala do Gabriel, um dos vários fatores que contribuiu para a explosão da Grande Revolução foi uma greve que se originou nos têxteis daquela época e começou pelas mulheres, né, que trabalhavam jornadas exaustivas. Eu sei que várias pessoas podem divergir aqui, né, porque existem vários fatores que contribuíram para aquilo. Mas um dos que eu li que me impressionou foi a mulherada indo para a rua, quebrando o vidro de banco e indo para as ruas, parando as linhas de produção. Foi uma coisa que me impressionou muito na pesquisa que eu fiz. Embora várias pessoas vão dizer que começou de outras áreas também, né? Mas também não está errado, né? Não está errado, só para complementar um pouco o Juvenal, nós estamos falando de um povo que estava vivendo na miséria, com menos de 1.000 calorias por dia de alimentação, no inverno intenso, com o inverno russo, né? A gente está falando de pessoas morrendo de fome, pessoas no meio de uma guerra, no meio da Primeira Guerra Mundial morrendo de fome, onde, na verdade, o grito dos trabalhadores foi um grito de basta naquele momento, né? Diferentemente do momento que a gente vive atual, mas o que a gente vê hoje é muita miséria também, né, da nossa população, e talvez depois dá para entrar um pouco isso, né, nessa questão da miséria que a gente vive atualmente, né. Mas sim, surgiu das trabalhadoras um movimento grevista que contribuiu, de certa forma, para a alteração da política estabelecida na Rússia. Vivian. É muito importante lembrar, e isso ainda nos tempos de hoje acontece muito, que as grandes mídias da burguesia caracteriza o 1º de maio como dia do trabalho, como o Juvenal falou aqui, dia do trabalho, né? E nós não estamos aqui fazendo uma reflexão em relação ao trabalho, e sim a relação da classe trabalhadora, do trabalhador em si, aquele que vende a mão de obra, né? Porque cada trabalhador vende a mão de obra. Muitas empresas falam, colaboradores. Ele não está colaborando, você não está colaborando, você está vendendo a sua mão de obra e você recebe salário no final do mês. Então, é dia sim dos trabalhadores, né, da classe trabalhadora. Temos que lembrar muito de que essa relação do dia do trabalhador é uma relação também caracterizada muito pela redução das jornadas de trabalho, pela luta da redução da jornada de trabalho, aonde lá na época de 1886, 87, 88, se trabalhava muito e também se mobilizava muito já naquele período em relação à questão da redução da jornada de trabalho, onde eram 15, 16, 18 horas de trabalho por dia. Imagina, trabalhando dentro de uma fábrica, porque sim, haviam sim as fábricas têxteis, chapeleiros e várias outras fábricas pelo mundo afora, onde o trabalho era de até 18 horas, 15 horas, e foi uma luta muito intensa para a redução da jornada de trabalho, para reduzir para 12 horas, depois para reduzir para 8 horas, e isso não veio de graça, isso não veio de mão beijada, isso não houve empresas, patrões que disseram a partir de hoje vamos diminuir a jornada de trabalho, não. Governos que disseram, olha, estamos aí fazendo uma lei para diminuir a jornada de trabalho. Não. A jornada de trabalho foi com luta, foi com mobilização, os trabalhadores foram para a rua, as mulheres foram para a rua, foram realmente buscar essa redução da jornada de trabalho. E na época, como o Juvenal estava aqui comentando, sim, as crianças trabalhavam dentro das fábricas, as mães tinham seus bebês dentro das fábricas, as mães amarravam os seus bebês na parte da frente, né, da barriga, alimentavam, trabalhavam, produziam e alimentavam os seus filhos na fábrica. Ainda onde havia também patrões que quando a mãe era gestante, descobria que a mãe era gestante, já demitia, colocava para fora da fábrica, ou quando o bebê nascia, muitas vezes dentro da fábrica, com a ajuda de outras mulheres, lá de outras trabalhadoras, essas mães, elas também perdiam o seu emprego. E isso não é para gente muito longe. Lá na década de 70, agora, 1970, nessa linha, nós ainda tínhamos, aqui na cidade, aqui no nosso estado, aqui na cidade de Blumenau, empresas que não contratavam
não contratavam mulheres casadas, porque elas poderiam ficar grávidas e ia ter, né, na questão dos patrões, prejuízo para a empresa. Então, tudo isso que nós conseguimos, tudo isso que nós avançamos, e frisando aqui na questão da redução da jornada de trabalho, sempre foi com muita luta, com muita batalha. Nada veio de graça, nem por empresas e nem por governos. Isso nós temos sempre deixado muito claro, porque muitas vezes se verifica, se ouve lá, o Congresso está votando tal lei. As leis, geralmente, que são votadas nos últimos períodos são só para retirar, né? Retirada de direitos. Mas foi por muito esforço que tudo que foi alcançado, as leis que foram criadas, foi sim com mobilização da classe trabalhadora. O Vivian, Juvenal e Gabriel, eu até separei algumas situações aqui para nós conversarmos agora, trazendo mais sobre a situação do trabalhador têxtil, né? Por exemplo, acompanhamento de fio ao médico, auxílio creche, a cláusula da terceirização, a renovação de sábados livres, né? E até mesmo a questão das gestantes, trazendo mais perto ainda a questão das gestantes agora nesse período de pandemia dentro das empresas. Então, gostaria que a gente começasse a falar um pouquinho aqui sobre essa luta mais moderna, poderia dizer assim, né? Atual, né? Atual, isso daí. Essa luta atual dos trabalhadores têxteis. Quem quer começar pode ser Gabriel. Vivian. Ou sobre essas lutas agora, né? A importância do trabalhador continuar junto com o sindicato, né? Então, eu acho que é muito pertinente a pergunta do nosso jornalista Guilherme, né? Muito pertinente a pergunta dele, né? Porque o movimento do setor têxtil, né? Setor têxtil aqui, Vivian, diretora, junto com o Juvenal, eu, assessor jurídico, o Guilherme, nosso companheiro que trabalha lá junto com a gente, nosso jornalista do sindicato. Nós estamos dentro, isso é importante para quem está em casa, né? O sindicato têxtil, ele representa os trabalhadores de fiação e tecelagem de Gaspar, Indaial e Blumenau, certo? Nós estamos aqui em Blumenau, tem uma empresa aqui na Fortaleza, vamos representar os trabalhadores aqui no bairro da Fortaleza. O que eu quero dizer com isso? Que o movimento dos trabalhadores, se acontece algo fora da nossa região, nós também somos atingidos por isso. E nesse último período, os ataques à classe trabalhadora foram muito grandes. E os trabalhadores da nossa categoria foram atingidos por esse movimento. Do que você está falando, Gabriel? Estou falando de alguns pontos, mas eu vou trabalhar com 2 pontos aqui, que foram 2 legislações que foram alteradas, que isso influencia circunstancialmente a nossa categoria, e depois eu venho um pouquinho para a nossa categoria aqui para contribuir com a resposta Juvenal e também dialogar com Vivi e Juvenal aqui. A alteração da reforma trabalhista, com a alteração pela lei estabelecida no ano de 2017, ela cria o enfraquecimento do movimento dos trabalhadores no seu sentido geral. Eu não vou entrar nos pontos, nos pormenores, que a gente explicou várias vezes aqui, várias vezes. Agora, tendo a reforma trabalhista e uma tentativa de enfraquecimento da luta dos trabalhadores através da lei, é um ataque circunstancial aos nossos direitos. Então, o que a gente está fazendo no Sintrafit é uma luta de resistência à manutenção dos direitos. É resistência à manutenção à vida. Temos 2 governos, já estava ruim, 2 governos que, vou usar uma palavra meio feia, peço licença para vocês, por minha conta essa palavra aqui, né? Nem pelo Sintrafit. Extirparam o Ministério do Trabalho, que não tem uma fiscalização em Blumenau, de um auditor fiscal. Nesse último período, não tem um auditor fiscal para ver se alguém morreu dentro de uma fábrica. Isso é uma vergonha para um Estado nacional. Não ter um auditor fiscal, Vivi e Juvenal pode contribuir comigo que 300 empresas que vocês representam os trabalhadores, é mais ou menos isso, né? Não chega a 300, mas né? Não próximo chega, disso. Mais ou menos. Já é um número exorbitante isso, né? Não tem um auditor fiscal. Se tivesse um auditor fiscal, ele teria que um dia em cada empresa, não daria conta no ano, tendo em vista as suas folgas de sábado e domingo, feriado. Não tem nenhum. E num período onde as pessoas estão morrendo, a gente está vendo essa questão do Covid, né? Está vendo essa questão do Covid? Vários trabalhadores morreram dentro da fábrica. Não dentro da fábrica, mas morreram de Covid, que estavam trabalhando, né? E que acabaram falecendo. E a gente não tem uma auditoria para ver como é que está aquilo dentro da fábrica, como é que está. Eu falo as condições mínimas. Álcool gel,
eu falo a garantia do uso de máscara dentro da fábrica, do distanciamento social. Não tem! Isso é um processo desse último período aí que a gente coloca no ano de 2016, 17, 18, 19, 20, respirando um pouquinho, e 21. E a reforma trabalhista tem envolvimento com isso, mas também tem outra questão. O Estado fala o seguinte: nós não precisamos mais de Ministério do Trabalho para garantia dos direitos básicos. Quando eu falo fiscalização, é direito básico, é garantia do mínimo. Eu não estou falando do máximo, eu estou falando do mínimo aqui. E vou pegar o outro ponto, e daí eu passo a bola para vocês. A reforma da Previdência, se vê cada trabalhador que chega no sindicato, que às vezes estavam se aposentando em 1, 2 anos, levando mais 8, 9 anos para se aposentar. Ou seja, a pessoa já tinha uma projeção de se aposentar e vai levar mais 8 anos. E isso tudo nesse período aí de 17, 18 e 19. Sem um debate com a sociedade. Vívia, você é presidente, né? Vou até pegar, Vívia, eu sei da resposta aqui, mas até para as pessoas saberem, sobre a federação que a gente participa, né, a FETIESC, sobre os sindicatos que a gente participa em Blumenau, nenhuma vez nós fomos chamados para fazer o debate sobre a reforma trabalhista com o governo, ou sobre a reforma da Previdência. É uma vergonha para um Estado democrático isso acontecer, onde os trabalhadores não são chamados para debater, onde um processo de reforma trabalhista foi aprovado em 90 dias. Então, vou encerrando aqui minha parte, passar para os colegas. Fale, né? Já que botou lenha na fogueira, vamos lá. Claro, mas é isso mesmo, Gabriel. A questão do 1º de maio, nós não temos nada o que comemorar, né? Nós só temos retirada de direito nos últimos períodos. Várias conquistas, sim. As conquistas vieram, né, durante décadas, né? Mas nesse último período agora, é isso que o Gabriel fala. E os trabalhadores vêm sentindo isso na pele, porque a reforma trabalhista veio ali no final de 2017. Agora, no último período, isso começa a cada vez refletir mais na vida dos trabalhadores. A reforma da Previdência foi aí em 2019, agora, 2 anos praticamente para cá, é que os trabalhadores começam a sentir isso. E para reverter isso, né, é só mesmo com muita mobilização e união para a gente conseguir reverter, talvez minimizar toda essa gravidade que foi instalada no nosso país após a reforma da Previdência, após a reforma trabalhista, agora com a pandemia, né? E além disso, também, e não é só na nossa categoria, não é só os trabalhadores têxteis, todo o arroxo salarial pelo país afora. Nós conversamos com muitos sindicatos pelo país afora. E todos os sindicatos que representam os trabalhadores de classe deixam isso muito claro. O arroxo salarial, a dificuldade da alimentação dos trabalhadores, a questão de se manter, né, o aumento do gás, o aumento da gasolina, de tudo. E a questão salarial não consegue acompanhar. Os próprios trabalhadores, e a gente tem que frisar isso no 1º de maio aqui, tem que deixar isso claro, os próprios trabalhadores, não só têxtil, porque quando a gente chega, como nós estamos diretamente na nossa categoria, lamentando essa questão dos aumentos salariais, da dificuldade de comprar seu próprio alimento e tal, ela não é só têxtil. Ela é no metalúrgico, ela é no comerciário, ela é no Brasil afora, ela é para todos, né? E com o aumento do desemprego, muito pior ainda. Então, quando o Gabriel coloca aqui, o Juvenal coloca os desafios que nós temos hoje, da classe trabalhadora, os desafios que nós temos hoje, da nossa categoria, ou de qualquer categoria, nesse 1º de maio, com certeza, é um dos piores do ano passado para cá, em relação também a essa questão da pandemia, que dificulta mais ainda, né, a classe trabalhadora conseguir sair de tudo isso que a gente está vivenciando, junto com as reformas que vieram. E, Gabriel, é bem isso. A reforma trabalhista, não houve consulta dos trabalhadores. Os trabalhadores que movem esse país. A reforma trabalhista e a reforma previdenciária, quem fez foi o Congresso. Quem determinou lá foram os deputados, senadores. Só que eles, o que afetou na vida deles? Praticamente nada. Ou melhorou e piorou na vida dos trabalhadores que, como eu já falei, movem o país.
Estava ouvindo o Gabriel falando aqui, não tem como deixar de dar uma pincelada na seguinte situação, né? Aqui no nosso setor, e me corrija se eu estiver errado, nos têxteis de Blumenau, Gaspar e Indaial, eu acho que é o local onde tem mais problemas de coluna nos trabalhadores no país. Falei alguma besteira ou é isso? Eu vi isso faz uns 3 anos, eu acho. O Ministério Público do Trabalho, agora, na semana que passou também, apresentaram aí uma avaliação em relação à questão dos acidentes de trabalho na nossa região. Também temos envolvido essa questão dos problemas lombares, né, questão da depressão, e na nossa região para cá, foram uma das regiões aqui do estado de Santa Catarina que mais aumentou os acidentes de trabalho agora nos últimos 2 anos para cá. Isso fruto, bem claro que o Gabriel colocou aqui, a questão da falta de fiscalização, né, a questão da falta dos fiscais de trabalho nos locais de trabalho. Hoje na nossa região não tem, a cidade, o país, o estado, o país está com essa dificuldade, né? O governo cada vez diminui mais essa fiscalização, e quem ganha com isso? São os grandes empresários, né? São os patrões que ganham com isso, diminuindo a fiscalização. Hoje as fiscalizações na maioria das empresas são online, né? Não há fiscais, e não há fiscais realmente, não foram mais contratados fiscais para que façam essa fiscalização presencial nas fábricas, nos locais de trabalho. E eu não falo só têxtil, nós estamos falando aqui na questão da indústria em si, tanto no estado de Santa Catarina, né, que nós estamos dentro da estatística do estado que mais tem acidentes de trabalho. Então, isso é importante também os trabalhadores ficarem atentos, denunciarem, né, isso chegue ao sindicato de cada categoria, para que também se tome providências e a gente faça as denúncias. Aí nós não temos só a questão do Ministério do Trabalho, mas nós temos o Ministério Público, nós temos a questão judicial, né, a esfera judicial, né, Gabriel? Tudo isso é muito importante. Agora eu fico imaginando tudo isso que a presidente falou aqui, com essa falta de fiscalização, com certeza o trabalhador vai adoecer mais e os problemas lombares que infelizmente a gente tem com o tempo vão vir muito mais cedo. E aí eu pego o gancho do Gabriel, né? Esse trabalhador que já deveria estar descansando, né, da sua jornada, ele não vai nem conseguir se aposentar. Aí fica aquele trabalhador dentro da empresa, pegando atestado, sendo afastado pelo INSS com problema na coluna, não consegue se aposentar, a sociedade como um todo acaba pagando por isso, né? Então... E tem isso que eu acho que é importante que o Juvenal traz, né? Mas tem outro ponto que eu acho que é fundamental, também vocês podem contribuir comigo, que é o seguinte: existe o aumento do desemprego no país é uma proposta de país. Gabriel, onde eu quero chegar com isso? Isso é importante para deixar bem claro. A proposta de ter reserva de mercado, ou seja, pessoas que não têm vínculo de emprego, é uma proposta de país para diminuir ainda mais os salários. Ter desemprego zero para setores que comandam a economia do país não é importante. O importante é ter um aumento do desemprego para vários setores. Isso faz com que diminua o salário, isso faz com que algo que a gente chama de exército de mão de obra de reserva, ou seja, aquelas pessoas... Isso acontece dentro das fábricas, tá? E vocês sabem, porque a gente está na prática, a gente sabe... se tu não quiser, tem 10 na fila para entrar. Não estou falando que acontece em todas, mas em várias fábricas isso acontece, né? Se tu não quiser, um supervisor às vezes fala, um líder, tu não quer, tem 10 lá fora para entrar. Então, a utilização do trabalhador que está desempregado para o trabalhador que está dentro da empresa como uma ameaça para ele é gravíssimo. Faz uma coisa pior. O que o Juvenal falou acontece, mas faz outros 2 movimentos também. Quais são os outros 2 movimentos que acontecem? Um é o trabalhador dentro da empresa doente. Tem muito trabalhador que está adoecido dentro da empresa, que tem preocupação, às vezes, de pegar um atestado para ficar um pouquinho melhor, com medo de perder o seu emprego. Ele nem vai para o INSS. E o PPR também, né? As regras que a empresa coloca... Ele nem vai para o INSS, o trabalhador, né?
Por que ele não vai para o INSS? Porque ele já tem a preocupação. Sabe que pode chegar no INSS e perder a perícia e ficar sem salário por esse período. Se voltar para a empresa, pode ser demitido. Na cabeça dele, isso passa. Ele não tem estabilidade de emprego. O Brasil tinha estabilidade de emprego até a década de 60, depois terminou, meu amigo. Não tem estabilidade. É rua. Isso acontece. Isso é um fato. O trabalhador adoecido. Então, e esse projeto de país colocado por vários setores econômicos estabelecidos dentro do Brasil, ele também faz um outro movimento. Se eu tenho, como tem no Brasil hoje, né, os dados demonstram, mesmo com esses dados que a gente está vendo aí, que tem maquiagem, né, mesmo com esses dados, demonstra que mais de 50% da população brasileira, que é trabalhadora, está desempregada. Não tem vínculo de emprego. Né? Demonstra isso. Isso faz com que também diminua a possibilidade de intensificação da luta dos trabalhadores para aumentar o salário. Isso é um fato. Tu pega algumas empresas aqui da nossa região que dependendo do tipo de setor de força de trabalho, enfim, no Brasil, não estou falando só da nossa região, que tem muitas vagas para trabalhar, muitas vagas e consegue não contemplar essas vagas. Então tem esses dois movimentos também de quem está dentro da fábrica, ou seja, o primeiro que eu falei ali de pessoas trabalhando adoecidas, com a preocupação de ser demitida, e o outro porque tem muita gente que não tem mais vínculo de emprego, e daí acaba sendo utilizado isso para também os trabalhadores ficarem recuados na sua luta dos trabalhadores. Acontece esses dois movimentos sem dúvida nenhuma. Ô Gabriel, posso contribuir com a tua fala aqui? Com certeza. Em 2017, a reforma trabalhista, na época, prometia 10 milhões de empregos, tá? Em 2019, a reforma da Previdência prometia 8 milhões de empregos. Hoje, em 2017, tínhamos 14,1 milhões de trabalhadores desempregados. Hoje, nós batemos um recorde agora em janeiro, com 14,3 milhões de trabalhadores desempregados. Ou seja, tanto a reforma trabalhista como a reforma previdenciária, elas não vieram para gerar empregos, mas vieram para precarizar uma situação dos trabalhadores, né, onde já na pele essa situação, né. Lembrando também a Vivian que na época ali, tanto da reforma trabalhista como na reforma previdenciária, muitos canais, muitas mídias, elas têm ligações com políticos que estão lá em Brasília, né, e isso era propagado nessa mídia paga, que a reforma trabalhista e a reforma previdenciária seria para melhorar a condição do trabalhador brasileiro, né? Então, não foi bem o que a gente tem notado. E lembrar ao trabalhador, para encerrar minha fala aqui, que lá em Brasília está correndo agora a chamada carteira verde e amarela, que é mais um ataque aos trabalhadores, não só aos têxteis, mas os trabalhadores em geral do Brasil, onde ele vai ser contratado com menores benefícios, né? Cortando o FGTS, cortando o 13º, entre outros. Com essa tua fala Guilherme, nós temos que aqui também fazer um ponto bem claro, que é a questão do lucro das empresas. Sim. Nesse último período, porque se houve muito as pessoas dizendo, mas é o período de pandemia, desemprego, é a pandemia. Mas é muito claro também que nesse período de pandemia, e aí a gente ouvindo qualquer uma das mídias por aí, se vê essa questão do quanto que os ricos ficaram mais ricos, né? Ou os milionários ficaram bilionários, né? E a grande maioria da classe trabalhadora ficou mais pobre. Empresas do nosso ramo têxtil que lucraram muito, e isso é claro, eu não estou inventando aqui, isso está nos jornais, isso está na Bolsa de Valores, isso são dados concretos que as empresas, como por exemplo a própria companhia Hering, que agora foi vendida por bilhões. Estamos acompanhando aqui, inclusive. Bilhões. 5 bilhões, né? Claro, então tanto a Kremer, a própria Altenburg, que teve o seu lucro histórico, né, nesse período de pandemia, e assim vai, né? E claro, tem as grandes empresas, os grandes empresários, que também se aproveitam das empresas familiares, daquelas pequenas empresas aí que muitas vezes têm a sua dificuldade. Nós estamos falando daquelas que exploram realmente os trabalhadores e que muitas vezes a gente vê
próprias famílias que têm pequenos, que empregam suas famílias, que têm suas dificuldades, porque essas grandes empresas exploram, pagando pouco também a elas, assim como principalmente os trabalhadores. Então, a gente muitas vezes ouve por aí as pessoas dizendo que é o período de pandemia, que a situação está ruim para todo mundo. Não é, não. As grandes fábricas, os grandes burgueses, os ricos, os milionários que foram, passaram a ser bilionários, são alguns que estão aqui na nossa região, no país, e que exploram a classe trabalhadora. Aquilo que nós falamos aqui. Quanto menos o trabalhador ganha, mais esses vão enriquecendo. Então, não podemos também esquecer isso. E na categoria têxtil não é diferente, das grandes empresas explorando aqui na nossa região. Gabriel, a gente estava comentando um pouquinho antes ali, o Guilherme comentou sobre algumas cláusulas da nossa convenção, e foi também falado aqui do poder de compra dos trabalhadores, que diminuiu bastante, né? Esse sindicato faz uns 4 anos que não ainda fechou a convenção, não fechou acordo com o sindicato patronal, justamente para não entregar os direitos da nossa convenção, né? Porque se o trabalhador nesse momento já não tem um aumento real, ainda entregar os direitos, que vai afetar mais no bolso dele ainda, mais o trabalhador vai sair perdendo, né? Falei alguma besteira ou é isso? Não sei se Vívia quer começar sobre esse ponto e depois eu toco, talvez. Algo que a gente vem falando já há muito tempo, né? Não é de hoje, Juvenal e os ouvintes aí. É a questão da retirada de direitos desde 2017 para cá. Então, há essa questão de cada negociação enfrentada com a classe patronal aqui da nossa cidade, há essa questão de retirar mais direitos, e retirar. Então, eu sempre digo, antes de 2017, da reforma trabalhista, nós assinávamos a Convenção Coletiva de Trabalho, os direitos conquistados na Convenção, para garantir esses direitos. Hoje, depois de 2017, com a reforma trabalhista, assinar uma Convenção Coletiva de Trabalho para retirar direitos, esse, com certeza, não vai ser, e não é, e nunca vai ser o intuito dos sindicatos trabalhadores têxteis. Retirar qualquer direito que você levou anos para conquistar, e simplesmente depois da reforma trabalhista, você canetear lá e tirar esse direito do trabalhador, que tanto tempo levou para conquistar, e foram anos, a nossa convenção coletiva, são anos e anos e anos, 30, 40 anos de luta. O sindicato aí está completando 80 anos, e de muitos anos para cá, essa convenção coletiva vem agregando a questão dos direitos aos trabalhadores. Então, é um patamar totalmente diferente agora, né, Gabriel, depois da reforma trabalhista. Isso, acho que a Vívia foi perfeita na fala dela, né? Mas é um pouco isso, né? Se antes a gente tinha a manutenção dos direitos, que é algo que chamava ultratividade, que mantinha todos os direitos da Convenção Coletiva de Trabalho, a partir da reforma trabalhista, né? Isso é importante, aquilo que a gente estava falando ali no início, né? Ela fala, tem que ter a renovação dos direitos e ele não se mantém. Então, quando chegou nas negociações, a gente viu uma tentativa de alteração e de diminuição de vários dos direitos que estavam ali estabelecidos. Então, o que eu que acompanhei como assessor jurídico, enfim, Vívia, diretora do sindicato, Juvenal, foi isso. A gente fez a assembleia, dialogou com os trabalhadores para manter o que estava exposto, colocado nos direitos, né? Fazer uma convenção, uma campanha salarial para retirar direitos não faz nenhum sentido, né? Então não é uma campanha tu faz para te aumentar, né? Aumentar teus direitos. Por que a gente faz uma campanha de arrecadação de alimentos, digamos assim, só para fazer uma analogia, né? Uma campanha para te arrecadar. Quando começa uma campanha para perder, não faz nenhum sentido, e foi isso que o Sintrafit fez, foi a manutenção desses direitos, né? A manutenção da convenção coletiva e dos direitos ali estabelecidos. Gabriel, teve a participação aqui de um trabalhador, o Ismael. A gente agradece a participação do Ismael, né? Ele vendo esse cenário, a nossa fala aqui, ele comentou o que a gente pode fazer para melhorar esse cenário de perca de direitos, de perca de poder de compra, de tudo isso que a gente comentou aqui. Uma das principais questões em relação a isso é a mobilização dos trabalhadores. É a questão do trabalhador também demonstrar sua insatisfação, e a gente sabe que é muito grande, não só na nossa categoria, no país afora,
e os trabalhadores participarem das assembleias, estarem junto com o sindicato nas portas de fábrica, porque lá naquele momento, nas assembleias das portas de fábrica, é que a gente demonstra também para as empresas a insatisfação em relação à questão salarial, à questão dos seus direitos. Isso é muito importante. Nós sabemos aquilo que o Gabriel e todos comentamos aqui, é um período de desemprego, é um período que os trabalhadores estão sendo ameaçados dentro dos locais de trabalho, mas também é um período de muita reflexão e também dos próprios empresários, que nesse momento eles precisam da mão de obra. Grandes empresas aqui da nossa região, do nosso setor têxtil, estão bombando na questão da produção, né, na questão da mão de obra interna lá, há serviço, mas também há essa ameaça aos trabalhadores, porque acabam ficando com medo, ouvindo de tudo que está acontecendo ao seu redor. Então, o momento é de mobilização, o momento é de união, o momento é dos trabalhadores também estarem junto, cada um com o seu sindicato, com o nosso sindicato, nas portas de fábrica, na hora da entrega do jornal, fazendo as suas ligações, fazendo suas denúncias. Diariamente, nós recebemos muitas denúncias em relação à questão das atitudes dentro das fábricas dos empresários, né? Principalmente, só ontem, eu recebi 5 ligações da questão de pressão por produção e assédio moral, porque o assédio moral vem aumentando dentro das fábricas em relação à questão da produção. As empresas querem lucrar cada vez mais. Então, é importante essa mobilização, essa consciência também da classe trabalhadora. É difícil, é um período conturbado, mas é nesses períodos, né, Gabriel, que a classe trabalhadora começa a se mover cada vez mais, não é isso? Sem dúvida, Vivian. Tanta coisa aqui, né? Mas vamos pegar uma aqui e tentar falar mais sobre um ponto aqui, né? No nosso horário aqui. Eu acho que é legal e contribuindo um pouco com a fala da Vivian, enfim, do Guilherme, do Juvenal, o nosso colega que fez a pergunta Ismael. pelo Facebook, o Ismael. O momento de reviravolta dos trabalhadores é também isso que a Vivian falou, os momentos de crise, né? Como a gente falou lá, eu falei lá da Revolução Russa, e só um exemplozinho, bem pequeno, bem pontual lá no início do programa, mas o momento da construção das lutas do final da década de 70 e começo da década de 80 dos trabalhadores foi onde o salário estava arrochado, né? Onde tinha a pressão máxima para cima dos trabalhadores, e ali começou a ter uma reviravolta. Hoje, obviamente, a gente não está em 17, a gente não está em 77, a gente está em 2021, para ser mais exato, 27 ou 28, só para mim não me confundir, 27, né? 27 de abril de 2021. 27. No meio de uma pandemia mundial que há mais de 100 anos não acontecia. Há vários instrumentos, há várias questões que são importantes para os trabalhadores estarem atentos. Por exemplo, hoje, desde o início da pandemia, o Sintrafit, junto com outros sindicatos, fez algumas mobilizações pontuais de rua, tendo em vista a pandemia e a nossa defesa do isolamento social. Nós defendemos isso porque nós defendemos a vida. Eu acho que defender a vida é prioridade nesse momento, né, Vivian? Então, o que acontece? Vai surgir um processo de mobilização no próximo período histórico, porque os trabalhadores não vão aguentar o que está acontecendo. Não tem como aguentar, não falo nem da nossa categoria, pega qualquer categoria, onde o aumento do gás é de 20%, 30% e ele ganha 3% de aumento. Ou o aumento da gasolina, que a gente viu que teve 6 aumentos esse ano, ou o aumento na alimentação. Estava conversando com um colega nosso que paga aluguel, teve um aumento de 36% e 33% em cima do aluguel. Ou seja, tu junta todo esse bolo e daí tu vê o salário do aposentado, até do aposentado, ou dessa pessoa que está desempregada, né? Que vende trufa, por exemplo, ou da pessoa do iFood que trabalha, ou do Uber que não teve nenhum aumento, ou do trabalhador têxtil que não teve nenhum aumento, ou daquele que estava dependendo do auxílio emergencial de R$600, e agora eles estão propondo, acho que é dos 250, se eu não me engano, né? 250. Para mim não fugir aqui com a verdade. 250. Como é que lida com tudo isso? Lida que não tem como lidar com tudo isso. Né? Lida que não tem como lidar com tudo isso. Porque chega uma hora, tu olha para tua mesa, olha para o teu prato de comida, tu não tem o que comer. Explode. Explode. Tava várias reportagens, quem acompanha um pouquinho, assim, é importante acompanhar, quem está nos vendo de casa. O número de pessoas, isso ainda não acontece em Blumenau.
Mas se pegar as grandes metrópoles do Brasil, daí eu estou falando de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, principalmente São Paulo, tá vendo cada vez mais as famílias que não têm dinheiro para se manter no seu aluguel, indo morar na rua, com filhos, porque não tem dinheiro para se manter com o aluguel. Aqui também a gente já vê em Blumenau. Aqui também já vê, né, Vivian? Pessoas já começando a ter dificuldades e não vai demorar muito, nós vamos ver famílias na rua. Na rua. Já há, né? Já há. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, né? O processo de intensificação das lutas dos trabalhadores que a gente propôs no período anterior, eu falo Sintrafit, na luta pela reforma trabalhista e pela reforma da Previdência, que foi onde a gente atuou veementemente, né? A gente conseguiu agregar um setor da sociedade, mas não a sua totalidade. Eu acho que o grande debate é quando o Sintrafit, os outros sindicatos, os outros movimentos, os setores populares da nossa sociedade, daí eu coloco setores populares até da própria igreja aqui, né? Seja da igreja católica, seja da igreja neopentecostal, seja uma grande reflexão sobre o que é o valor da vida para a nossa sociedade. A gente quer o quê da nossa sociedade? A gente quer que todos tenham acesso à educação, a gente quer que todos tenham alimentação, que todos tenham trabalho digno, que todos tenham trabalho de ter sua organização sindical, que todos tenham oportunidade de entrar numa universidade. E isso passa por uma reflexão do modelo de sociedade que a gente tem. Porque esse modelo que está colocado agora, onde existe uma negação para a utilização da vacina, onde um governo não consegue fazer um recorte para pagar R$600 para a pessoa não passar fome, vou dizer por mim, e eu sei que falo por vocês aqui também, não é o que a gente quer. Então, se não é o que a gente quer, as pessoas que não querem isso que estão colocadas aí, não querem a morte dos nossos parentes porque não tem vacina para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos colegas. Eu e Vívia nos falamos bastante durante o dia, né? Dentro do sindicato, a nossa sala fica uma do lado da outra, a gente comenta muito isso. Quantas pessoas que a gente conhece, né, Vívia, que faleceram nesse período de Covid, né? Quantos trabalhadores associados ao sindicato, amigos, muitos. A gente conversou bastante sobre isso. Então, acho que o 1º de maio, mais do que tudo, e junto com os colegas que estão aqui, é uma reflexão sobre o que a gente quer da nossa vida daqui para frente, a nossa enquanto sociedade. Eu acho que esse é o grande debate. Mais do que só reforma, mais que só isso, a gente falou bastante disso, mas é que modelo de sociedade que a gente quer. Esse que está colocado aí, onde não dá valor para a vida, não é um modelo de sociedade que eu tenho certeza que a gente quer, que o Sintrafit quer, que os outros colegas dos sindicatos querem também. É um pouco isso. Eu acho que essa é a grande reflexão. Na minha opinião, obviamente, né? Sim, o Gabriel e Vivian e Juvenal, só registrando aqui a presença da nossa querida Sueli Petri, onde ela faz uma incrível fala ali, dizendo, concordando na verdade com a Vivian, dizendo que as grandes empresas estão nadando no dinheiro e os trabalhadores sendo demitidos e jogados nas ruas sem os direitos. E ela também fala sobre o salário mínimo, né? Que agora é de 1.100. Esse salário mínimo de 2021 é 1.100 e a proposta do governo é de 1.147, ou seja, não vai dar para comprar nem um pacote de bala com esse valor que o governo pretende reajustar, que não é um aumento, né, mas é só o registro da inflação medida no período. É isso? Vamos se encaminhar já para o nosso final. A gente falou quase 1 hora de espaço Sintrafit, foi um assunto bem pertinente, mas a gente debateu bastante aqui, né? Lembrar, infelizmente, isso daqui, que o Brasil tem mais mortes de Covid este ano, Gabriel, este ano de 2021, do que em 2020 todo. Nossa Senhora. A explosão de infecções e o colapso do sistema de saúde fizeram que o coronavírus tivesse mais vítimas no Brasil em 2021 do que todo o ano passado. De janeiro até ontem, foram 197.088 mortes pela doença, diante de 194.976 em 2020. No total, já passam de 391 mil pessoas que perderam a vida para essa doença. É mais do que uma Blumenau inteira, né, cara? Foi dizimada uma Blumenau inteira, digamos. É mais do que a Primeira e Segunda Guerra, né? Se a gente Exato. É um número exorbitante, né? E uma coisa que eu digo é assim, ó, a gente perdeu o sentimento de dizer, foram 3.000 mortes hoje. Né? No World Trade Center foram 2.500 e a gente teve aquele impacto. No avião da Chapecoense foram 77, a gente teve aquele impacto. Mas hoje, tu diz assim, quanto que deu hoje? Foi 2.000. Nossa, ontem foi 3.000, né? Como se isso fosse uma coisa normal já, né?
E também falar que o país, como eu acabei de falar, está registrando quase 2,5 mil mortes por dia, né? Muito disso é por falta de leitos, falta de remédios, do kit de intubação e a irregularidade do abastecimento do oxigênio. Ou seja, negligência de quem está governando o país. E para encerrar mesmo o nosso espaço Intrafit de hoje, Juvenal, eu separei aqui algumas informações aqui da MedPrime, que ela vai disponibilizar também na nossa página do Facebook e do Instagram, que é sobre as doenças da tireoide, como hipertiroidismo, hipotiroidismo, bócio, doenças do nódulo de tireoide, câncer da tireoide. Então depois o pessoal pode acompanhar lá no nosso Facebook, no nosso site, também na página da MedPrime, sobre essas doenças que são provocadas pela tireoide. E para encerrar aqui o nosso último informação do Espaço Intrafit, não sei se vocês vão ter mais alguma, ou posso encerrar e depois a gente fazer o encerramento. Lembrar, essa aqui é uma dica da TRMX, tanto a TRMX como a MedPrime estão lá na nossa sede, aqui na rua Luiz de Freitas Melro, 365, que a escova de dentes é um item muito importante na higiene bucal, né? E surgiu uma dúvida recentemente sobre quem já teve a Covid-19. Precisa trocar a escova de dentes? Juvenal, tu sabe? Tem que trocar? Quem teve Covid-19 tem que trocar a escova de dentes, sim ou não? Eu acho que não. Tu acha que sim? Sim, a troca regular das escovas de dentes é super importante para prevenir doenças bucais, como cárie e problemas gengivais, mas ela deve ser também trocada a quem teve Covid-19 por ser uma transmissora de vírus. E se eu pegar e lavar com água quente? Não, cara, você tem que trocar. Não, recomendação da TRMX. Você que manda. Juvenal, Gabriel, eu sei que vocês assistiram esse filme aqui e vem a calhar com o momento que a gente está vivendo, sobretudo 1º de maio, um momento de reflexão e de luta. Fica a dica aqui do nosso Espaço Intrafit de hoje, dia 27, 10 horas e 25 minutos, que é o filme Os 7 de Chicago. Eu recomendei esse filme ontem para a Vivian, tá aqui, e também para o nosso advogado, o Dr. Packer. O Gabriel também assistiu, fica a nossa dica aqui. Cabe também um pouquinho sobre a nossa fala aqui das manifestações que eram feitas nas outras décadas, ali no século passado, a repressão que existia lá, mas que também existe nos tempos atuais, né? Um filme importantíssimo para entender um pouquinho a sociedade e comparar o que aconteceu lá atrás e por que acontece ainda hoje esse tipo de coisa na nossa sociedade. O filme concorreu ao Oscar, não ganhou, mas merecia aí pelo menos de ator coadjuvante. Recomendo muito. Não sei se o Gabriel quer falar alguma coisa. Não, só uma coisa que é muito parecida desse filme com a atualidade, assim, né? Várias pessoas que estão se manifestando, e não duvide que pode acontecer no nosso programa aqui também, né? Que aconteceu com uma série de militantes sociais, sindicalistas, que foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional pelo governo federal nesse último período, não foram poucos, por afirmarem que o governo não utilizou uma política de saúde, uma política sanitária, onde não precisasse morrer tantas pessoas como morreram no nosso país. Esse é o principal ponto da crítica a esse governo, não que não tenha outro, mas a principal é esse, é a vida das pessoas. E várias pessoas que a gente conhece no sindicato foram enquadradas na Lei de Segurança Nacional, o que é uma aberração do ponto de vista do Estado democrático de direito, é inaceitável. Eu falo isso agora não só como advogado do sindicato, mas como professor universitário, né, da FURB, que botar pessoas a serem enquadradas pela Lei de Segurança Nacional por defender a vida é de um absurdo, é de um autoritarismo. A vida, a saúde. A vida, a saúde, né, de uma política sanitária. Enfim, e no filme ele retrata um pouquinho de pessoas que foram a um julgamento por estarem se mobilizando, né? Por isso eu estou fazendo essa analogia com a atualidade sobre esse governo. Importantíssimo assistir o filme e comparar com o que acontece hoje, que não está tão distante. Ou seja, regredimos? Isso pode ser um bom ponto para um próximo programa, né? Exato. Vivian? Então, finalizando aqui, não poderia aqui também deixar de
parabenizar com muita reflexão, né, a todos os trabalhadores e trabalhadoras que movem o mundo do trabalho, né, com a força do seu trabalho. Então, parabéns aí, a gente sempre fazendo a reflexão a todos os trabalhadores e trabalhadoras, continuamos firmes na luta, lutando pelos nossos direitos, para que a gente avance nas nossas conquistas, mesmo com muita dificuldade, mas nós estamos aí sim, junto com toda a classe trabalhadora nessa luta. Exatamente. Então, encerrando nossa live de hoje, dia 27, lembrar que essa mesma live vai ficar disponível no nosso Facebook, no nosso site, no nosso aplicativo. Baixe o aplicativo, é Sintrafit Blumenau, no nosso canal do YouTube. Quem tiver sugestões, dúvidas, críticas, pode mandar ali no nosso campo de mensagens, que a gente vai estar respondendo, né, Juvenal? A gente sempre está tentando responder o quanto mais rápido possível. E também mandar um abraço aqui para a Marlise, para o José Luiz, para a Robertina, para a Olda, que chegaram agora, para a Sueli, para o Evaldo, para a Carmen, enfim, todo o pessoal que estava acompanhando a nossa live. Eu faço convite para acompanhar a semana que vem, dia 4 de maio, que a gente vai ter novas informações e grandes novidades aí para todos. Um grande abraço a todos e a gente se encontra semana que vem a partir das 9h30. Valeu, falou, até mais. Tchau.